E dando início, nós vamos fazer a leitura, em seguida a prece inicial e nós passamos para os estudos. Hoje o Edson vai fazer o Livro dos Espíritos e a nossa irmã Vilma não pôde vir, então nós faremos o Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem se chama Ingratidão e está no livro Na Cura da Alma, de Lúcia Cominato. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 22. Dentre as asperezas da vida, uma existe que muito nos fere e que faz o nosso coração sentir-se amargurado, a ingratidão. Quantas vezes nos dedicamos inteiramente a determinadas criaturas, dando tudo de nós para fazê-las felizes, abstendo-nos até das próprias necessidades, e em troca recebemos apenas demonstrações de ingratidão. Porém, cumpre que nos lembremos de que todo o bem que fizermos deverá ser feito espontaneamente, sem nada exigirmos em recompensa, nem mesmo reconhecimento. Façamos o e por servir a Jesus. Assim, filho meu, qualquer tristeza ou amargura pela ingratidão recebida de alguém deverá ser banida do teu coração. Apesar de toda a ingratidão que tenhas recebido, ampara a criatura a quem tanto te dedicaste, continuando a amá-la intensamente, sem quaisquer resquícios de mágoa em teu coração. Procura enxergá-la como uma pessoa momentaneamente enferma, necessitada do sublime remédio que cura todos os males da alma, o amor. Ama e ampara sempre, sem nunca pensares se irá receber em troca amor ou gratidão. E assim, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Cristo Jesus, que por tanto nos amar, interveio junto ao Pai por nós, rogando que nos perdoasse a nossa ignorância, não sabíamos o que fazíamos, que tenhamos não só gratidão, mas em Jesus o exemplo desse sentimento, que na dor da tortura, da pena de morte, seguiu nos amando, seguiu sempre, caminhando ao nosso lado, nos prometendo entregar a Deus, nosso Pai, quando estivermos em pleno brilho de luz, de amor e de paz. Senhor Jesus, que o Senhor esteja sempre conosco, e em especial nessa tarde, ilumina os nossos coordenadores, derrama sobre todo o teu amor e nos envolva na tua paz. Assim seja. Para dar início, nós vamos convidar o Edson, que vai fazer o Livro dos Espíritos. Olá, boa tarde a todos. Nesse domingo nós vamos continuar no capítulo 8, sobre a emancipação da alma. Vamos dar início ao nosso estudo a partir da questão 447. Boa tarde aos que nos acompanham também pela internet. É sempre muito bom estar aqui para que a gente possa estar sempre aprendendo um pouquinho mais. A crença é uma coisa muito interessante porque ela nos coloca nesse caminho suave de entendimento, né? Onde nós somos conduzidos pelo tempo adequado que nós precisamos. Já a experiência, a vivência de certas circunstâncias e certos fenômenos
Para nós, né, dentro do nosso grau ainda reduzido de evolução, ele ainda é a nós bastante chocante quando a gente experiencia, vivencia certos fatos. E nessa questão de 447, Kardec nos traz, na continuação do que a gente vem estudando anteriormente, dos sonhos, do sonambulismo, do êxtase, nessa questão Kardec nos traz sobre o que ele chama de segunda vista, né? Que seria uma espécie de clarividência em estado de vigília, em estado acordado. Antes da gente ler a questão, eu queria fazer um comentário a respeito de que, na medida que nós vamos avançando no Livro dos Espíritos, a gente percebe no próprio Kardec, né, um nível de emancipação de alma bastante característico, porque ao saber perguntar, né, essas perguntas, ao saber o que perguntar, muito é revelado pelos Espíritos. Então a gente nota aí um esclarecimento muito grande da parte dele de conseguir nos trazer respostas tão abrangentes e tão coesas. E mesmo quando em algumas questões aqui se tocam em termos científicos que naquela época estavam começando a ser estudados, a gente vê uma clareza lógica muito grande das afirmações. E o que a gente vai perceber também é que justamente a falta de estudo e a falta de humildade, né, enquanto a gente está lidando com esse conhecimento, com esse aprendizado, é que justamente às vezes atrasa nosso progresso, atrasa nosso entendimento, né, e até mesmo às vezes na vaidade de achar que a gente tem conhecimento demais, acaba nos afastando, né, do verdadeiro objeto de estudo. Então, na questão 447, Kardec pergunta: os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm relação com o sonho e o sonambulismo? E os espíritos respondem: tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chamas de segunda vista é ainda o espírito que está mais livre. Então aqui, diferente do sono, do sonambulismo que a gente tem, né, o corpo físico ali fora da sua consciência, aqui a gente tem a pessoa em estado de onde ela começa a ter visões, né, de algum pressentimento, de algo que está acontecendo ou que está para acontecer. E aí, na questão de número 448, Kardec pergunta se essa habilidade é permanente, né? E os espíritos respondem: a faculdade sim, o exercício não. Isso aqui é muito interessante, porque quando é falado faculdade, a gente entende aqui que é uma habilidade, ou seja, que o corpo físico tem essa habilidade, essa característica, né? E aí, quando ele fala em exercício, ele está aqui falando na prática, né? E aí aqui a gente começa a entender de que nem sempre quando a gente tem um talento, quando a gente tem uma característica, ver certas
que é a vista do espírito, ela fica mais prominente, até se tornando essencial para a nossa comunicação no dia a dia. E aí, os espíritos ainda complementam, né? Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, né? Que a gente já tocou aqui no capítulo, e é ainda a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros, né? Corpos mais grosseiros, a gente entende aqui, a grosseria da matéria é justamente o grau de evolução que se encontra a matéria. Então, Kardec continua a indagação e ele pergunta, né, na 449, a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade daquele que dela está dotado? E os espíritos respondem, mais frequentemente ela é espontânea. E a gente observa muito isso, né? Se a gente for visitar experiências vividas ou testemunhos, né, ou fatos narrados, a gente vai ver dessa presença muito forte de espontaneidade. Mas os espíritos esclarecem, muitas vezes, também a vontade aí exerce um grande papel. Assim, toma, por exemplo, certas pessoas chamadas adivinhos e das quais algumas têm esse poder. E verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, a que chamas visão. Quando a gente vai olhar a questão histórica, a gente vê que essa habilidade humana, ela está presente desde a antiguidade, né? Então, desde a Grécia Antiga, na manifestação dos oráculos, e até foi alvo de investigação dos filósofos, né? Aristóteles, ele chegou a desenvolver um estudo sobre os sonhos, porque ele queria entender, dentro da percepção da sociedade grega, a correlação entre o que sonhava e o que ainda estava por vir. Então, aqui os espíritos nos explicam que existe sim a questão da espontaneidade, mas que a questão da vontade, né, ela existe também. E é por isso que a gente vê, seja na mídia, na internet, em programas de rádio, né, inclusive, para quem se interessar, no Netflix tem até um documentário a respeito de um médium, né, que ele viaja os Estados Unidos, levando mensagens e premonições para as pessoas, e esses médiums, adivinhos, né, como Kardec está colocando aqui, cada um tem a sua forma de provocar, né, de entrar nesse estágio. E existe também a abordagem, vamos pôr assim, mentalista. No Netflix também tem um outro documentário de um britânico, ele se chama Darren Brown. É bastante interessante, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, porque ele aborda toda essa questão de premonição e segunda visão de uma forma extremamente cética, e ele tenta justificar todo esse processo pela ótica mentalista, né, de que existe uma forma de você fazer uma construção mental para acessar essa informação em relação às pessoas. Mas dentro da doutrina espírita, a gente, daqui a pouco Kardec aborda sobre isso, existe a questão da vontade, né, da motivação em busca dessas visões. Na questão de 450, ele pergunta, a segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? E os espíritos respondem, sim, o trabalho conduz sempre ao progresso, e o véu que cobre as coisas recebe luz. Como a gente sempre aprende na doutrina espírita e até na nossa vida prática de conhecimento científico, né, de toda a prática profissional, o exercício, né, daquela atividade vai levando ao desenvolvimento. Isso é natural, tanto no corpo material, quanto é verdade para o espírito também. E aí, ainda dentro dessa mesma pergunta, né, dessa mesma questão,
Kardec pergunta: essa faculdade se prende à organização física? E aí o espírito responde: certamente, a organização desempenha aí um papel. Há organizações que lhes são refratárias. E aí aqui a gente vai fazer uma pausa para a gente poder especular, né? Tentar entender um pouco do que se trata aqui de organização física. Porque ele fala faculdade, quando ele fala faculdade, ele está falando da habilidade do corpo material. E quando ele fala organização física, né, nós podemos especular aqui que ele está se referindo à genética. Porque, coincidentemente, né, o Livro dos Espíritos, se eu não me engano, ele é de 1860, né? Então, 58. O primeiro estudo genético, né, que a ciência considera o primeiro trabalho genético, é de 1860. Então, quando Kardec estava aqui fazendo esses questionamentos, não existia ainda o termo genética cunhado, né? Então a gente pode especular que quando ele fala organização física, ele está aí fazendo uma alusão a um termo científico não estabelecido ainda, que é a genética. Quando a gente troca organização física por genética, essa questão começa a fazer muito sentido, né? A habilidade do corpo físico se prende, ou seja, é oriunda a uma questão genética. E aí ele fala, certamente a organização, ou seja, a genética desempenha um papel. Há organizações que eles são refratários. O que é ser refratário? Refratário é retardar ou não repassar fenômeno químico ou físico, né? Então, quando a gente tem lá um elemento que é refratário, ele é como se fosse um isolante, ele não tem aquela transmissão, né, de fenômeno químico ou físico, de temperatura, de variação de temperatura, seria um bom exemplo. Então, quando o espírito responde isso, né, que há organizações que são refratárias, as organizações, a gente entende aqui, vamos especular, de estruturas genéticas que são refratárias, são estruturas genéticas que não permitem aquela transmissão física, né, daquela comunicação energética que está acontecendo ali. E aí na questão 451, né, Kardec nos dá uma pista de que realmente é possível que a gente faça essa especulação, essa associação com a questão genética. Porque ele diz o seguinte: de onde vem que a segunda vista parece hereditária em certas famílias, né? E aí o espírito responde: semelhança de organização que se transmite com as outras qualidades físicas. Então aqui reforça esse entendimento de genética, né? Porque se a organização transmite outras qualidades físicas do indivíduo, né, então aqui está a espiritualidade nos orientando dessa forma. E aqui que a gente pode começar também a fazer um exercício de questionamento e racionalização do que nós estamos lendo aqui. Porque qual seria a coincidência ou a probabilidade estatística que dois trabalhos escritos praticamente na mesma época, né, estão abordando uma questão que não foi elucidada ainda cientificamente e que até se usa um termo sinônimo aqui para descrevê-lo, né? E qual a probabilidade de um questionamento sobre um fenômeno, né? Porque o que Kardec tinha de conhecimento era o fenômeno da visão, né? Por isso que ele cunha de segunda vista. E ele tinha ali a razão de perguntar sobre a hereditariedade e qual era o papel disso dentro da questão hereditária familiar, né? E ao mesmo tempo você tem um pesquisador começando trabalhos nesse sentido. Então tem uma questão que desafia até a questão de causalidade, que é tão permanente na ciência, né? De que a gente, muitas das vezes, cientistas, eles refutam, né, a questão de previsão de acontecimentos futuros, porque eles alegam que isso ia romper a questão da causalidade, né? Que você não pode ter um efeito
antes da causa existir. Na sequência, né, na questão de 452, a primeira edição, a Fabiana está complementando aqui, foi em 1847, a segunda em 1848. Então, assim, predata em muito o primeiro trabalho científico. Obrigado. Quando eu digo primeiro trabalho científico em genética, foi bem elementar, foi bem básico. Existia mais uma dúvida, né, que motivou o começo dos estudos. E até, se eu não me engano, foi feito por um monge, o início dos estudos. Aí na questão 452, né, aliás, ainda na questão de 451, os espíritos respondem, né? E depois, né, que isso se transmite com as qualidades físicas, ou seja, pela genética, pela hereditariedade, existe o desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação, que se transmite também de um para o outro. Aqui os espíritos estão nos ensinando a importância, né, do exercício. Aí aqui a gente consegue voltar na questão de número 448 sobre a questão da faculdade, que é a habilidade, versus a prática, o exercício da forma correta, com a conduta e objetivos corretos. E como educação, né, que vai se desenvolvendo ali pelo exercício, pela prática. Na questão de 452, Kardec pergunta aos espíritos: é verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? E aí os espíritos respondem: a doença, a aproximação de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo está algumas vezes em um estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Aqui de novo os espíritos nos ensinando que essa habilidade, antes de tudo, é uma visão da alma e não do corpo. Inclusive Kardec faz um comentário aqui nessa questão, né, de que a questão de calamidade, das crises e das grandes emoções seria aí até uma dádiva da providência divina, né, de Deus, para que através dessas habilidades a gente possa estar lidando com essas situações de uma maneira mais produtiva. Na questão de 453, é perguntado: as pessoas dotadas de segunda vista têm dela sempre consciência? E os espíritos respondem: nem sempre. É para elas uma coisa muito natural, e muitos creem-se que todo mundo se observasse, que se todo mundo se observasse, cada um deveria ser a mesma coisa, né? Então, essa consciência de segunda vista, de premonições e de pressentimentos, às vezes, e até muito comumente, para quem não estuda e não tenta buscar o desenvolvimento, acaba se fundindo a impressões do cotidiano, a se somando a questões psicológicas, enfim, né? Então, acaba não tendo tanto destaque. Na questão de número 454, né, Kardec pergunta: pode-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que as outras? E essa é uma questão muito importante, porque é a forma de segunda vista mais comum que nós encontramos no dia a dia. São pessoas que têm ali uma capacidade de discernimento, de leitura de situações, de avaliação de pessoas ao seu redor muito fortes e muito assertivas, né? Isso seria para que nós possamos detectar em nós ou em nosso próximo uma dessas manifestações, né, de habilidade, de faculdade de segunda vista. E aí os espíritos respondem: é sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor que sobre o véu da matéria. E aí é perguntado, né? Essa faculdade, em certos casos, pode dar a presciência das coisas, ou seja, né,
que essas pessoas tenham uma premonição, uma precognição de fatos que ainda estão por vir? E aí os espíritos respondem: sim, dá-se também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade, né? E aí, de novo, como é uma faculdade, é uma habilidade que necessita de educação e exercício, a gente vai ter aí pessoas com diferentes graus de habilidade. A mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Nesse âmbito, né, a gente percebe que a faculdade, que, né, é uma coisa genética e que habilita, né, essa transposição de se poder ver, é um atributo do ser, né, mas ela pode variar muito, de ser uma sensação confusa, né, ou até uma percepção muito clara. A questão, né, é que essa perspicácia, esse entendimento, ou até esse pressentimento, essa premonição, né, ela tem que ser sempre vista dentro da perspectiva do propósito, né? Esse é o questionamento verdadeiro. Qual o propósito? Qual o objetivo disso? Porque é apenas quando se tem um propósito nobre de construção do bem é que isso se viabiliza, né, de uma forma positiva. E esse é o cuidado que a gente tem que sempre ter a avaliar isso em nós e no nosso próximo, né? Porque se o esclarecimento e o conhecimento são caminho para desenvolver, né, a humildade e o compromisso com o amor e a destinação dessa obra, ao se exercer essa faculdade, tem que ser a nossa maior atenção e o nosso maior objetivo. Obrigada, Edson. Então, boa tarde novamente, né? Feliz Dia dos Pais. Nossos irmãos do YouTube, que a gente sempre esquece de cumprimentar. E hoje a gente vai dar continuidade ao 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na semana passada, o Edson nos trouxe várias passagens do Velho Testamento, Antigo Testamento e do Novo Testamento, em que, de uma forma bem resumida, a gente só vai lembrar que o que fica claro para nós que Allan Kardec se refere é que Jesus, em momento algum, negou a reencarnação. Pelo contrário, ele afirmou a reencarnação. Então, quando nós negamos a reencarnação, nós estamos renegando os ensinamentos do Cristo Jesus. Então, numa das passagens, em Mateus, capítulo 27, é aquela passagem interessante que Jesus fala ali aos presentes depois da transfiguração, que Elias realmente iria vir e restabelecer as coisas, como estava no Antigo Testamento. Mas o que Jesus fala? Em verdade, Elias já retornou e eles não o conheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram. Ou seja, se referia a Elias sendo a reencarnação como João Batista. João Batista era Elias reencarnado. E aqui nos dá toda a visão da reencarnação como nós espíritas a temos. Porque João nasceu da sua mãe, ele cresceu, as pessoas conheceram João Batista até a sua reencarnação. Ele não apareceu de repente. Então teve todo o processo de nascer de novo, que é justamente o ensinamento do Cristo a Nicodemos no Evangelho de João, no seu capítulo 3, versículos de 1 a 12, quando Nicodemos vai ao Cristo, querendo saber de outras coisas, reafirmando que acreditava ser Jesus o Messias, e um dos ensinamentos é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E ele se espanta, como pode um homem velho entrar novamente no ventre de sua mãe? E aí Jesus fala, se você, que é um dos que mais conhecem a lei, se fosse fazer uma comparação naquela época, era um dos mais inteligentes. Se não tinha como compreender, imagina a grande maioria de nós. E agora, nesses itens de 18 a 23, Allan Kardec traz um assunto interessante dentro da reencarnação. Porque ele vai falar o quê? Que os laços de família, eles são fortalecidos pela reencarnação. E eles são fragilizados pela unicidade da existência. Geralmente é o contrário. Muitas pessoas falam que não creem na reencarnação. Tem até medo quando desencarnar, quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos cônjuges. Na realidade, isso é um egoísmo nosso. Porque compreendendo o ensinamento do Cristo, nós somos uma única o quê? Uma única família, uma família universal. E ele vai começar essa mensagem, aqui é Kardec que fala, de uma forma interessante, que os espíritos se reúnem no plano espiritual, formam grupos, formam famílias, através do quê? Através de sentimentos, através das afinidades, das simpatias de gosto. Então, quando nós estamos no plano espiritual, lá nós vamos formando a nossa família espiritual. E o que é a família em si? O que compõe? Diferentemente, como o Edson falou, de consanguinidade, genética, quando a gente fala em espíritos, o que nos liga é sentimento, afetividade. Então, aqueles espíritos que são afins, que já têm ali um círculo de sentimento, eles vão ter esse sentimento de que forma? Eterna. Ah, mas se alguém encarnar, eles vão auxiliar quem está encarnado. Ele até dá o exemplo daquele amigo que viaja. A gente tem um amigo que a gente ama muito, um filho que a gente ama muito. Se o nosso filho viajar, acabou o nosso sentimento? Não. Mesmo que a gente não esteja com ele, onde está o nosso pensamento, as nossas orações? Da mesma forma, os espíritos assim vão se unindo. É interessante a gente pensar nesse laço que é de amor e não laço material, consanguíneo. Quando nós pensamos na unicidade da existência, o que a gente tem que entender? Que nesse caso o nosso corpo e o nosso espírito, a nossa alma seria criado ao mesmo tempo. Então a criança que nasce é um espírito também recém-criado. Tem experiências anteriores? Conhecimentos, se for só uma existência? Para nós que acreditamos na reencarnação, nós sabemos das simpatias, das existências passadas, mas não. Essa criança seria um novo espírito, criado àquele instante. Viveria uma existência. E quando a gente pensa em nós, nos nossos seres tão amados, com uma única existência, mesmo havendo a imortalidade dessa alma, o seu destino ele é o quê? Ele é eternamente traçado de acordo com essa existência, não é assim? Então, se nós, mães, pais, formos bons e formos para o céu, e o nosso filho não for bom e for para o inferno, nós nem temos esperança mais o quê? Desse reencontro. Olha que triste. Isso fortalece a família? Fortalece a bondade de Deus, nosso Pai? Por isso que ele fala, são laços o quê? Frágeis. Enquanto na reencarnação, quando nós pensamos nos nossos familiares, nós temos na nossa família espíritos que nos são simpáticos. Quem são os espíritos simpáticos? Aqueles que nós temos um sentimento, uma boa vontade de estarmos juntos. São muitas vezes, na grande maioria das vezes, relacionamentos que nós trazemos do passado. Que às vezes são esses espíritos, uma família espiritual que reencarna junto, tem afinidade. São aquelas famílias que a gente fala, nossa, as pessoas eles são tão unidas, tão amigas,
Mas nós temos no seio da nossa família consanguínea, material, aqueles seres que são o quê? Antipáticos, vamos dizer assim. A gente não tem muita afinidade. Aí a gente classifica eles de parentes difíceis. Como se a gente não pudesse ser o parente difícil, é só o outro. O que isso significa? Que muitas vezes também são antipatias que nós geramos em existências passadas, ou não. Da mesma forma que a gente pode gostar de alguém à primeira vista, né, o amor à primeira vista, mas de forma geral, o que traz aqui? Toda a nossa bagagem. Então, quando nós temos pessoas consanguíneas que nós não nos damos tão bem, são desentendimentos passados? Podem ser. Com certeza são provas, são provações, são formas de progresso. Ninguém nunca ouviu falar de pessoas que amam mais os amigos do que os próprios irmãos? Isso não é comum? A gente falar, minha irmã de alma, nossa, um reencontro. Às vezes, né? Não precisamos ser novos, em alguma altura da nossa existência a gente reencontra grupos, reencontra pessoas que a gente sente lá na alma. Nossa, são pessoas que a gente ama. Não são consanguíneos, mas são laços de afeto. É isso que eles estão nos mostrando, que nós vamos construindo esses laços de afeto ao longo das nossas reencarnações. Um exemplo muito interessante. Vamos pensar num filho muito amado. É claro que tem relações difíceis de pais e filhos, mas vamos pegar o natural. Geralmente a mãe, pai, morre de amor pelo filho. Então, nessa existência, se nós construímos esse laço de amor tão firme com os nossos filhos, quando nós retornarmos ao plano espiritual e ficarmos, por exemplo, cientes de que esse filho nos prejudicou em existências passadas, vai mudar o nosso sentimento? Sejamos sinceros, se a gente ama o filho verdadeiramente, o cônjuge, seja quem for, ficar sabendo, olha, seu filho fez isso. Vai mudar o sentimento? A gente lembra da primeira epístola de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então, com essas reencarnações, nós vamos nos colocando em núcleos, que nós temos aqueles que nos são afins, que já fazem parte dessa família de sentimento, família espiritual, aqueles que não fazem, mas que estão conosco para quê? Para que a gente possa amá-los, para que a gente possa perdoá-los ou sermos perdoados. Então, tudo que vai nos acontecendo, a gente vai percebendo essa magnanimidade da providência divina, esse amor do Pai para conosco. Nós enxergamos a justiça na reencarnação. A justiça de quem? De Deus. Porque quando a gente pega tanta diferença, seja diferença social, seja diferença até do organismo físico, quantos já reencarnam com deficiências graves? Por que essa diferença? Se a alma estiver sendo ali formada junto com o corpo físico para uma existência, como que a gente pode falar da justiça de Deus, que a uns dá tanto e a outros não dá nada, até de forma triste, né? Fala, por que Deus faz isso com a pessoa? Porque não é Deus. Porque a gente consegue ver na reencarnação não só a justiça, mas a misericórdia e a lei de progresso. Então, quando a gente pega alguém que nasce em condições difíceis, que muitas vezes é abandonado, foi uma escolha do Espírito. Por quê? Ele vai passar por essa existência. E tudo isso é importante para que ele possa, muitas vezes, reparar os seus erros ou servir de exemplo. Aqui a gente não pode apontar o dedo. Mas a gente vai vendo também nessa reencarnação, não só a lei do progresso, a justiça de Deus, mas a misericórdia do Pai, que nos permite errar e reparar os nossos erros. Uma existência e a eternidade como consequência seria justo? Mesmo que Deus nos desse o mesmo nascimento, do mesmo jeito, todo mundo nasceria da mesma forma, num corpo idêntico. A gente não conseguiria ver essa bondade, esse amor. A reencarnação, sim,
ela vem nos explicar como esses laços afetivos, eles vão se solidificando a cada encarnação. É aquele exemplo de nós pensarmos numa festa, quando a gente vai a uma festa. O que acontece na festa? A gente chega meio tímido, né? A gente chega meio assim, sem saber direito quem está ali, quem não está. E aí, de repente, a gente vê uma pessoa que é amiga. A gente fala, nossa, graças a Deus, a Joelma está na festa. O que a gente vai fazer direto? Vai sentar onde? Na mesa da Joelma. Vem a Solange, vai sentar onde? Vai sentar na mesa também. Então, a gente vai acabar fazendo o quê? Aquela festa estava bonita, né? Arrumadinha, de repente, estão formadas panelinhas, não estão? Então, a gente vê aquela imagem, criança brincando com criança, os adolescentes ali paquerando, os jovens, os adultos conversando. Mas é a mesma coisa no plano espiritual. A gente volta meio perturbado, toma, né, a consciência. Ali, a hora que a gente tem a consciência, a gente vai buscar aqueles que nos são afins no sentido de sentimento. Muitos deles vêm o quê? Nos amparar nessa passagem, porque é o laço do sentimento. Quando a gente pensa num casamento aqui na Terra, a pessoa ficou casada há 70 anos. Mas às vezes o que ligou esse casal foram os interesses. Juntaram-se terras, juntaram-se famílias. Esses cônjuges cumpriram com um dever, mas não desenvolveram sentimento. Eles vão se buscar no plano espiritual? Dificilmente eles não se buscam nem aqui. Então não é o laço consanguíneo, não é a hereditariedade que tem o quê? Preponderância. E sim o sentimento. Por quê? Porque se nós pensarmos na nossa perfeição, seremos a imagem e semelhança de Deus. Seremos como Cristo. O Cristo ama alguém diferente? Ele tem a capacidade de amar a todos em plenitude. Então, quando a gente não tem esse medo, quantos maridos, quantas esposas, primeiro o Espírito nem sexo tem. Quantos filhos? Então, quem que nós vamos encontrar no plano espiritual? Aqueles que estiverem desencarnados como nós e que nós tivermos essa construção de afetividade. E serve também quando nós, ainda inferiores, agimos no mal, chega no plano espiritual, nós vamos formar grupos também com espíritos que coadunam com a nossa maldade. Nós vamos nos buscando. E Allan Kardec, ele vai terminar essa passagem nos falando que existem, vamos dizer assim, quatro coisas diferentes em que a gente vai entender após a morte. A primeira, o nada. Da onde vem o nada? Da doutrina materialista. Aquele que crê somente na matéria, que nada, com a morte, nada sobrevive. Não acredita que exista algo que sobreviva à morte. Essa é uma crença que vai fortificar os laços familiares. A hora que chegar a morte, o que vai acontecer? Acaba tudo. Por mais que a gente ame ou que a gente odeie, não vai acontecer mais nada. Então é aquele que vai ser levado a viver o aqui e agora, o carpe diem. Eu tenho que aproveitar tudo aqui agora, porque depois não tem mais nada. E aí a morte, ela tem o peso do quê? Do desespero, porque nós amamos muitas pessoas. Imagina o materialista se perde, não, né? Se tem o desencarne de um filho, que dor, que desespero. Achar que nada mais ficou daquele ser tão amado, que quando ele for também, aniquila tudo. O segundo é o chamado panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo, ele crê que nós viemos de um todo e vamos voltar para este todo. Então, a gente tem a individualidade enquanto a gente está aqui na matéria, nós somos nós. Mas quando a gente desencarna, a gente volta para esse todo. O que acontece com a individualidade? Ela acaba, a gente volta para o todo, vira um todo. Então, tudo que a gente experienciou aqui também, a gente não leva conosco nem os afetos, nem os desafetos. Vai misturar tudo lá, né, de uma forma simplificada. A terceira é a unicidade das existências, que é o que a gente já falou. Se a gente for separar o bem e o mal, o céu e o inferno,
Se nós formos da mesma, vamos dizer assim, categoria moral daqueles que nós amamos, se a gente for todo mundo para o inferno, se for todo mundo para o céu, a gente fica junto eternamente. Se não, a gente fica separado eternamente. Será que uma mãe viveria no paraíso sabendo que o filho está no inferno? São pensamentos tão simples. Viveria? O que a gente pediria a Deus? Me manda para o inferno, né? Pelo amor de Deus, eu quero ficar, mesmo que seja sofrendo. Se a gente tem esse sentimento, imagina Deus, como diz João, que é o próprio amor. E aí quando entra essa quarta, vamos dizer assim, classificação pós-morte, a reencarnação, a gente vai ver esses laços se solidificando a cada existência na matéria. Porque quando a gente percebe o nosso processo evolutivo, todos nós fomos elaborados como princípios inteligentes. Então, nessa fase anímica, passamos ali pelos reinos aqui que nós conhecemos, mineral, animal, vegetal, animal. No animal a gente já foi o quê? Individualizando. Existem animais, principalmente os domésticos, que convivendo conosco, os seres humanos, já é uma inteligência também mais diferenciada. Se a gente pegar as pesquisas, né, neurológicas em Harvard, eles estão com pesquisas interessantes com os gatinhos. Tem uma veterinária que faz parte, são 38 botões que o gatinho vai lá e põe a patinha. Então, se ele está com fome, ele aperta e aí ele fala se ele quer agora ou mais tarde. A gente fala, gente, mas isso é possível? É, porque é um reflexo condicionado. Não é que ele criou essa inteligência, esse raciocínio. Ele é condicionado por nós, humanos, por inteligências racionais. Mas a gente vê aqui já o quê? Nesse princípio inteligente, individualizado. E aí, nessa fase que nós não sabemos, mas como acontece, de que forma, nós então entramos na nossa segunda fase, de humanização. Fomos princípios inteligentes, mas hoje espíritos perfectíveis. É a fase que nós estamos. Essa fase de moralização. Temos o raciocínio continuado, mas é a fase de intelectualização, de conhecimento, de sabedoria. A cada encarnação, nas várias moradas da casa do Pai, quando a gente fala de conhecimento, sabedoria, nós vamos adquirindo, mas também vamos o quê? Potencializando as virtudes, os sentimentos. É onde nós vamos criando vínculos eternos, de amor, de amizade. E aí nós vamos entender, chegando à perfeição, uma outra fase co-criadora, espíritos perfeitos que já comungam do pensamento de Deus, são, vamos dizer assim, são outras paragens, outros aprendizados, mas ali a vida é o quê? Espiritual, não necessita mais dessa encarnação. Então, quando a gente fala de reencarnação, nós estamos falando no nosso processo de burilamento, de aperfeiçoamento do espírito. Então, se nós estamos aqui hoje, valorizar a família, valorizar os amigos, estender esse sentimento, como foi lida a mensagem, sem cobranças. Esperarmos mais de nós e não do outro. Amarmos, servirmos e não esperarmos o contrário. Por quê? Porque quando a gente tem esse movimento de nós para o nosso próximo, de nós para com Deus, nós estamos nesse caminho de progresso. E aí nós vamos entendendo que quanto mais conseguirmos amar, nós também vamos poder o quê? Reencarnar em mundos mais felizes, em mundos superiores. Enquanto a gente ficar com esse egoísmo de não querer nem encontrar 10 filhos no plano espiritual, 10 maridos, 10 esposas, é uma visão muito o quê? Egocêntrica. E quando a gente pensa na nossa essência, a gente tem que pensar sempre no coletivo, na solidariedade, na fraternidade. Então, quando Kardec fala para nós da reencarnação, que ela fortalece os laços familiares, é no sentido não de consanguinidade,
mas sempre de afetividade. Quando nós nos amamos, esse amor é eterno. E a gente pode até estar em estágios diferentes, um encarnado, outro desencarnado, mas o pensamento vai estar sempre acompanhando uns aos outros. Que Jesus nos abençoe. Então nós vamos, nesse instante, rogar ao Mestre Jesus que nos envolva no seu amor, que derrame sobre cada um de nós as bênçãos do passe, do magnetismo, magnetizando as águas aqui colocadas, para que se transformem nas medicações necessárias ao corpo e ao espírito, e com a oração que tu mesmo nos ensinastes, Mestre amado, vamos todos nós elevar os nossos pensamentos, nos visualizarmos numa paisagem linda, em um dia de paz, de sol, céu azul, onde vamos nos encontrar com as pessoas que mais amamos. Vamos estar todos unidos para recebermos as tuas bênçãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E ainda com os pensamentos elevados, vamos percebendo quem está ao nosso lado, quantos irmãos já partiram e fazem parte deste nosso grupo, que possamos abraçá-los, nos despedirmos e retornarmos com muita gratidão